uma mulher a quem eu já me declarei várias vezes, mas ela tá nem aí para mim, né? Aliás, hoje eu achei que tinha um vinho, né, que talvez ficasse mais fácil a gente conversar, a conversa ficasse mais agradável, mas hoje nem isso, hoje está meio esquisito. Mas eu estou aqui, deixando a brincadeira de lado, com a Catarina Rocha Monte, uma grande mulher. Eu me apaixonei primeiro pelas ideias dela, tá? Eu não a conhecia, já disse isso aqui algumas vezes, e amanhã, neste mesmo espaço, ela vai estar lançando o livro Um Olhar Liberal Conservador sobre os Dias Atuais, ensaios políticos e morais. Já é até um poema aqui, né? Só o título, a grandiosidade do título. É a editora Chiado Books. Para quem imagina assim, esse título grande, acha que o livro é muito denso, né? Porque quando se fala de ensaios, algumas pessoas já têm até alguns problemas, né? Eu tive que ler esse livro, pelo menos a metade dele eu li, né? Fiz o dever de casa, não tem essa densidade, é uma leitura prazerosa, inteligente, texto inteligente e discussão sobre os nossos dias. Alguns temas, como a gente vai conversar aqui. Por exemplo, ela fala, eu peguei aqui uns tópicos, já não me lembro mais dos artigos, eu lembro assim de líderes sem amor, que eu citei, não me lembro mais, né? Que falava de uma esquerda libertária que ao fim se transformava numa tirania liberticida. Aí fala de líderes que levaram as pessoas, Hitler, né? Que atraía, que encantava as pessoas, mas que ao fim levou para uma servidão, porque faltava amor a essas pessoas. Essa história de faltar amor aos líderes não é meio utópico, né? Porque você mesmo num deles lá diz que Maquiavel conceitua a política como o amor ao poder. Então o amor sem adjetivo não é meio utópico nesses livros? Esse texto ao qual você se refere, né, esse ensaio, na verdade ele fala de algumas personalidades carismáticas, no entanto, que eram personalidades perversas. Por exemplo, Hitler, Stalin, que conseguiam agregar, né, determinadas... que conseguiam agregar as massas e aí adquirir um poder político, mas que não tinha uma personalidade nobre, né, não tinha nobreza de caráter. E aí eu cito uma exceção, né, provavelmente... Gandhi. Eu cito Gandhi como exceção, que Nessa foi história um... toda você só conseguiu pescar o Não, Gandhi, né? de personalidade política capaz de agregar as massas e que tenha feito um trabalho interno de autoaperfeiçoamento, eu acabo citando ele. Pode haver alguma outra personalidade que eu desconheço, né? Mas em relação ao que você falou sobre Maquiavel, de ser a questão do amor pelo poder, eu também tenho um ensaio que trata aí, acho que é a Grécia clássica contra Maquiavel. Porque o que acontece? Que, aliás, quando eu li, eu vi até uma brincadeira. Você diz, olha, a Grécia fala melhor, né, para nós, para os nossos ideais, do que hoje. Porque hoje nós somos muito gregário. A gregário não vem dos gregos, não? Não tem nada a ver com Não, de instinto gregário, né? A reflexão... coletivismo, né? a Todo mundo reflexão precisa ter alguém que pense igual a você Não, para ser exato. A sentido, reflexão que eu sentir faço, seguro, que eu né? faço nesse ensaio específico que fala sobre Maquiavel é que houve uma ruptura, né, na concepção de política a partir de Maquiavel e você perde a relação entre política e ética. Você começa a conceber a política como exercício do poder e é o que a gente chama de realismo político. A gente tem que ter esse realismo político? Tem, Olha aí, deu mas... certo, viu? Ó, chegou o Olha o vinho, olha realismo aí. etílico, né, chegando, né? Vamos lá conversar enquanto eu fiz. Ao vivo aqui é tudo assim. Pronto. Aí ao ver o vinho eu até me desconcentrei aqui. Mas assim, quando eu falo que os ideais gregos estão mais perto de nós, talvez eu queira dizer que eles deveriam estar mais perto de nós. Na verdade, atualmente, infelizmente, o que nos impele politicamente é um ideal mais moderno, né? Mais gregário, que tem mais a ver com um ímpeto de uma mentalidade revolucionária, e é disso que eu gostaria de me distanciar através de um retorno aos gregos. Então, muitos desses ensaios, eles têm uma tentativa de chamar a atenção para a importância de reavaliar a política através do legado da Grécia. Por quê? Porque ali havia uma relação muito forte ainda entre ética e política, havia uma noção de justiça como ideal, havia E você uma contrapõe relação o entre... amor à lei ao amor ao poder, né? Não, eu acho que, enfim, são exercícios, né? São ensaios filosóficos, mas eu faço uma contraposição entre amor à lei e amor ao poder, como se fosse necessário haver uma escolha. Então, assim, por exemplo,
quando você tem uma perspectiva política na qual você estabelece uma finalidade fora da democracia para ser alcançada a partir de um desrespeito à própria justiça, por exemplo, a questão do socialismo, né? Você estabelece uma justiça futura de uma distribuição de renda, digamos assim, entre vários, uma equidade, digamos assim, né? Uma equidade material, mas para você alcançar isso, você comete atos que ferem os princípios mais basilares de justiça. Ou seja, você é capaz de matar em nome da causa, você é capaz de fazer um ato terrorista em nome da causa, você é capaz de corromper em nome de uma suposta futura justiça social. Então, isso aí é totalmente incompatível com uma visão mais nobre em relação ao bem comum, em relação ao exercício da política. Então, eu tenho essa tendência, né? Então, assim, você vê a minha paixão pelos gregos, ela está totalmente exposta nesse livro, desde a imagem que eu escolhi para a capa, né, que é o Parthenon, e enfim. Vou falar nisso, o que é essa sujeira aí no seu braço aí? E eu acabei tatuando também a mesma imagem que Mostra eu pedi. Pra gente aí. Tá manchada ainda, tá. Dá pra ver aqui? Tá todo inflamado. A gente tem uma paixão comum. Quando você mostra o braço aí, vamos brindar. Eu já ia dizer, olha, se você não tiver o vinho, a gente toma um saque, né? Mas assim, para voltar, né, essa questão da importância dos gregos. Então, eu acho que é importante, por quê? Porque os gregos eles tinham uma perspectiva, no meu entender, humanista. E eu acho que isso precisa ser resgatado. A gente fica, às vezes, falando entre uma perspectiva reducionista de liberalismo, que enfatiza muito a questão do individualismo, e, às vezes, com uma noção até de valorização do egoísmo, eu acho isso meio problemático. Do outro lado, você tem posturas comunitárias coletivistas. Então, a perspectiva grega não era nem totalmente individualista, nem totalmente comunitária. Ela conseguia aliar essas duas vertentes. Ou seja, o indivíduo ele buscava o autoaperfeiçoamento, o aperfeiçoamento moral, o cuidado de si, né, o conhecimento de si mesmo, a busca da verdade, do bom e do belo, que a gente chama de kalokagatia, que é o nome em grego, para a partir daí você conseguir ter um exercício político que fosse compatível. Né? Então, assim, quando algum jovem ateniense ia procurar o Sócrates, dizendo que queria que Sócrates o ensinasse a ser um bom político, o que é que o Sócrates dizia? Como é que você quer governar os outros se você não consegue governar a si mesmo? Então, ele fazia esse exercício. Por quê? Porque quem não consegue governar a si mesmo descamba para a tirania. Porque o que é a tirania? O exercício é uma pessoa que tem muito poder, que não consegue controlar os próprios instintos, e aí você descarrega aquela vontade de poder, para usar uma linguagem meio nietzschiana, né? De uma maneira completamente ditatorial e perversa em cima das pessoas. Então, primeiro, antes de você pensar na possibilidade de você exercer o poder comum, né, o poder político, você precisa pensar em exercer o poder sobre si mesmo, e é isso que falta. As pessoas, hoje em dia, falta a busca do autoconhecimento. Deixe-me fazer uma provocação sobre o que é a verdade, o que é os sentimentos nobres, porque pode ser para um, pode ser para outro, cada um tem sua verdade, ou cada um tem um pedaço da verdade. Aí você tem um ensaio sobre o Islã, e uma certa altura você diz, precisa responder à altura a tentativa de dominação, quando você fala do Estado Islâmico, grupo terrorista. Mas eu não te perguntaria, eles também não estariam com essa mesma postura de dizer, eu vou responder à altura uma tentativa de dominação? Essa sua postura não seria, assim, uma ótica ocidental sobre o que a gente talvez não entenda lá, porque a gente não entende o que é o terror, para nós é muito fácil de dizer, olha, são terroristas, querem acabar com a gente, eles querem até se matar, você não tem nem como puni-lo. Então, eles também não estariam fazendo isso, já respondendo o seu exercício, o seu conselho de responder à altura, que para eles seria uma tentativa de dominação? Certo. Essa pergunta ela é muito difícil, assim, mas eu vou tentar responder. Porque, primeiro, ela pega essa polêmica em torno do que seria uma verdade absoluta e em relação à religião. Se eu afirmo
absolutamente a minha verdade a partir da minha perspectiva cristã, por que uma pessoa que é muçulmana não pode afirmar absolutamente a sua verdade a partir da sua perspectiva? Isso é uma pergunta dificílima, né? Mas eu, como cristã, eu preciso dizer que eu acredito que, assim, usando uma linguagem mais conhecida, que é a linguagem do próprio Cristo, eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Usando uma linguagem um tanto mais filosófica, a partir da minha própria formação filosófica, que tem uma influência muito grande de um filósofo chamado Henri Bergson, eu diria que, a partir da mensagem cristã, houve uma ruptura absoluta em termos de moralidade. É como se o Cristo ele tivesse concretizado a moral. Ele abriu a história no sentido de efetivação de uma moral absoluta. E, a partir daí, ele dinamizou, ele possibilitou a sociedade a buscar esse ideal que ele mesmo realizou como indivíduo. Então, eu acho que a questão com o Islã, ela é muito problemática, ela precisa ser enfrentada de uma maneira corajosa. Por quê? Porque, de fato, eles, os muçulmanos, eles não apresentam uma estrutura compatível com o Ocidente. Por quê? Porque a religião se mistura com a política. Então, ao mesmo tempo, eles estão tomando conta da Europa. Eles já criaram o termozinho islamofobia, né? Ele é, assim, o islamismo ele é uma teocracia. Então, por que o islamismo é incompatível com o Ocidente? Porque no Ocidente você tem um Estado democrático de direito. E o muçulmano, ele aceita apenas a Sharia, ou seja, no Oriente também tem um Estado democrático de direito. Chama-se Israel. Exato. O muçulmano ele não se submete à nossa democracia. Por quê? Porque submeter-se ao nosso sistema aberto, democrático, liberal, que aceita as liberdades, seria trair aquilo que é próprio da verdade deles, da religião deles. Então, é uma coisa totalmente incompatível. Então, quando a gente busca afirmar o Ocidente e tem ensaios muito fortes assim, em relação a afirmar o Ocidente, não significa que eu esteja rejeitando a relação de alteridade com as outras culturas. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita afinidade, muito interesse, muita curiosidade em relação às outras culturas, em relação à cultura oriental. Eu pratico yoga, eu tenho interesse no zen budismo, eu já li sobre filosofia hindu, então eu gosto muito também da filosofia chinesa, do taoísmo, então tudo isso eu estudo. Acontece que nenhuma dessas vertentes filosóficas, nenhuma dessas culturas tem a pretensão totalitária que o Islã tem. Então o Islã ele tem realmente uma pretensão de se estabelecer de modo a combater aquilo que nos é mais caro. Então, a gente precisa confrontar isso. E aí eu faço um alerta nesse livro, né? Eu espero que o alerta tenha ficado muito claro, é que, assim, infelizmente, existe um caráter autodestrutivo dentro do Ocidente, que é a vertente das pessoas que militam na esquerda. Por quê? Porque esse pessoal que tem esse discurso marxista, eles têm um discurso contra a nossa própria civilização. Eles têm um discurso de destruição dos nossos próprios valores. Então, eles criticam o Ocidente desde as suas bases, eles criticam a nossa democracia, eles criticam o judaísmo, o cristianismo. Então, no que eles fazem isso, se você fica com uma perspectiva nihilista, sem sentido, alguma coisa vai ter que dar sentido. Quem vai impor esse sentido vai acabar sendo esses radicais do Islã. Então, assim, por mais distante que para um olhar menos atento possa parecer, há uma relação muito forte entre a esquerda e o islamismo. Então, isso aí é que precisa ser combatido. Por isso que eu chamo a atenção que há vários combates a serem travados, e um dos combates é tanto esse discurso do próprio Islã, né, como aquele discurso que autodestrói o próprio Ocidente. É bom o seu alerta, assim, porque você citou lá num dos ensaios esses líderes carismáticos que arrastam multidões. E o Islã, na verdade, você usa o termo sequestrar, eu diria aliciar, né? Ele tem um poder de aliciamento que hoje usa as redes sociais de uma forma muito mais eficaz do que qualquer pessoa. Vi uma menina que era chamada de ativista de quarto, que era pequena, ela era tímida, e quando se soube outro dia, ela estava na Síria, já estava no Estado Islâmico, e estava a partir daí também aliciando outros jovens que se sentiam no anonimato.
e que tiveram a possibilidade de crescer na vida achando que aquilo era o ideal. Quer dizer, ele pega por nós, por dentro, e vai solapar os nossos valores. Então é bom esse seu alerta. Mas vou te encher de provocações, tá? Vamos falar de viadagem aqui. A instrumentalização do homossexualismo. Que assim, eu explico, você disse, olha, hoje nós temos essa tendência gregária. Eu acho que é do homem, né? O homem animal político está sempre atrás disso. Mas ao mesmo tempo tem aquelas agendas identitárias. E você acha, defende, que não, se o cara é homossexual, a mulher, o homem, que faça a sua opção dentro do seu quarto, né? E não precisa ficar por aí, né? Não, foi o que eu entendi. Então não precisa ficar por aí fazendo tal, que é uma coisa mais sua, mais pessoal. Eu digo, mas eles não fazem isso, não é porque durante muito tempo eles sofreram preconceito, aí se escondiam de dentro do armário e agora estão saindo dos armários. Só que quando eles estão saindo, estão passando para o outro lado. É tipo assim, tu também tem que ser homossexual igual a mim. Ó, só uma correçãozinha, não é que tem que ficar restrito ao seu quarto e tudo, não. Eu acho que não é isso. Eu disse que é algo da esfera privada. Ok, pois de fato é algo da esfera privada, mas quando eu digo isso, eu estou me contrapondo à politização da coisa. Perfeito. Então, exato. O que me parece, né? Eu sei que essa é uma questão muito delicada. A primeira coisa que a gente precisa notar é o seguinte: liberdade sexual ela existe nas democracias liberais. Liberdade de orientação sexual ela não existe, por exemplo, no fundamentalismo islâmico, nos países sob a Sharia. Liberdade sexual não existe no socialismo. Che Guevara mandou matar, é homossexual. Então é uma... Era homofóbico mesmo. Era homofóbico, entendeu? Então, assim, a prova de que há uma instrumentalização política dos movimentos, a esquizofrenia desses movimentos que militam em prol de um regime no qual as suas liberdades seriam destruídas. Então, esse é o primeiro ponto. Liberdade sexual existe nas democracias ocidentais. O segundo ponto é que o indivíduo ele precisa se afirmar por aquilo que ele é para além da sua sexualidade. Então, assim, a gente tem várias dimensões. Você tem uma dimensão de trabalho, você tem uma dimensão espiritual, você tem uma dimensão familiar, você tem uma dimensão profissional, ou seja, o seu psiquismo está atuando em vários níveis, e se você foca a sua identidade a partir de apenas uma dessas coisas, isso é uma patologia. Não é várias pessoas. Todo indivíduo, ele tem a sua vida profissional, ele tem a sua vida afetiva, ele tem a sua vida sexual, ele tem a sua vida de lazer, ele tem tudo isso. Quando você se define e pauta toda a sua vida a partir de uma dessas vertentes, isso é prova que você é uma pessoa infeliz, porque você não tem um equilíbrio. Você não atinge um equilíbrio. E o que acontece? Você dá realce a um dos desequilíbrios, você realça, né? Então o que acontece? Quando um homossexual ele quer se fazer reconhecer apenas pelo fato de ser homossexual e quer reivindicar direitos apenas pelo fato de ser homossexual, isso é meio problemático. A sua opção sexual ela é independente. Você é homossexual, você é heterossexual, você é bissexual, seja lá o que for, isso não tem nada a ver. Você não precisa buscar pautar toda a sua vida em torno disso, entende? É uma questão de foco. E às vezes pautar a sociedade. Né? Então, pautar a sociedade. E o que me parece é que houve um exagero dessas reivindicações, porque se a gente... E eu digo isso nesse ensaio, é só um ensaio que tem, né? Também pegou pesado, porque só tem um texto sobre isso, mas... E é uma situação polêmica danada que tu pegou exatamente esse tema. Mas nesse texto específico, eu falo que a sociedade ela já aceitou a homossexualidade. Na minha opinião, ela já aceitou. Agora, o que é que acontece? Essa luta, ela poderia... Mas será que só não aceitou por causa dessa luta? Mas essa luta já foi travada há 50 anos atrás, entende? É porque esses progressistas eles estão revivendo causas que já foram vencidas. Então não são progressistas, são regressistas. Exatamente. Se você pega, por exemplo, o feminismo. O feminismo ele teve a sua primeira demanda, a sua primeira onda como um movimento liberal. Ora, é óbvio que a mulher precisava reivindicar direito de educação, direito de... Então, a mulher, o que foi que ela buscou no primeiro movimento feminista? Que tinha uma tendência mais liberal. Se livrar do sutiã. Não, ficou na minha cabeça isso daí. Sufrágio universal,
educação, liberdade econômica. Eu vi o povo queimando então, sutiã assim, por aí nas praças. todas as demandas das mulheres no movimento feminista inicial, elas eram válidas, louváveis e necessárias. No entanto, depois disso, depois das conquistas das mulheres, houve uma instrumentalização, e é isso que eu tento mostrar. A esquerda, ela manipulou, instrumentalizou e cooptou todas essas demandas das minorias, tanto dos homossexuais como das mulheres e tudo. Por quê? Porque onde tem conflito, se você manipula e estabelece um inimigo comum, que no caso da esquerda é o capitalismo liberal, você dá mais força. Ou seja, a causa homossexual, a causa negra, a causa da mulher não tem tanta força sozinha, mas agregada pela manipulação da própria esquerda, ela acaba tendo uma força revolucionária. Então, o que me parece é que há uma desvirtuação, um distanciamento. Tanto é que, por exemplo, se você pega o feminismo hoje em dia, ele praticamente atua contra a mulher. A Camille Paglia tem dito isso. Isso é muito complicado. Você vê agora, eu não vejo as mulheres feministas reclamarem do fato de haver um transgênero lutando numa quadra de MMA, né, com um homem. Ou seja, você tem um homem que se diz mulher porque é um transgênero e surra uma mulher dentro de uma quadra de MMA. Isso é muito problemático. Ou seja, uma mulher está sendo injustiçada porque ela está lutando uma arte marcial contra uma pessoa que tem testosterona, que tem mais força física, e ela está apanhando ali. Mas a feminista se cala em relação a isso. Ou seja, você chega a um grau de cegueira ideológica tão grande que a pauta passa a perder totalmente o sentido. Você tem um artigo também sobre o Papa, numa expressão que é uma contradição em si própria, porque quando fala do ateísmo cristão, mas eu não quero falar disso. Eu quero assim, o Papa, numa reunião recente, disse que o feminismo, depois ele voltou atrás, né? O Papa, que é infalível, de vez em quando ele reconhece que falha, né? Ele tem uma frase maravilhosa que eu achei. Ele disse, olha, o feminismo é o machismo de saia. Concorda com isso daí? Depois ele voltou, né? Depois ele disse, não é bem isso que eu queria dizer. Eu até gravei um documentário recente sobre feminismo. Eu acho que, atualmente, o feminismo, ele perdeu a razão de ser. O feminismo atual, ele é radical, ele é totalmente cooptado pela esquerda. Na verdade, ele está relacionado com ideologia de gênero, ele está relacionado com teoria queer, ele está relacionado com uma série de coisas que beiram a perversão. Então, assim, não faz muito mais sentido isso. E, de fato, essa ideia do feminismo radical, de que você tem que combater o homem, isso é a coisa mais absurda. Então, tem um ensaio aí, acho que é um dos últimos ensaios, que o Império da Fêmea sem os homens, né? Não, isso aí não faz muito sentido. É como as reivindicações, as pautas progressistas estão indo contra as necessidades da mulher. Então, é basicamente isso. Você tem um artigo lá que você diz... cadê? Liberais e conservadores, unam-se contra a ideologia, né? Esse ensaio não é tão recente. Esse ensaio, você acredita hoje que ele foi premonitório? Porque o que está havendo no governo é o governo em si, uma guerra intestina que está acontecendo. Eu acho até, e já estão querendo brigar com o Olavo, né? Vou só colocar isso daí, depois tu vai falar à vontade. Eu acredito, assim, o Olavo está brigando contra os militares e o povo da esquerda defendendo os militares, né? Fazia tempo que a gente não via um negócio desse daí. O que a gente está vendo é que os militares são como que conciliadores, querem conciliar. E eu acho que de tanto conciliar, Bolsonaro pode daqui a pouco ser aquilo que ele combatia. Então acho que o Olavo está nessa cruzada para dizer, não, nós não podemos conciliar, nós temos que fazer realmente a ruptura. É um governo disruptivo e não tem que olhar para trás e tem que deixar, mesmo que tenha esses solavancos aí, tem que continuar. Eu não queria entrar muito em política partidária, mas vamos lá. Eu acho assim, eu não sou conhecedora da obra do Olavo, inclusive um aluno dele, que é amigo meu, já me disse que eu tenho que ler a obra dele, assim. É óbvio que eu acho que todo mundo tem... Todo mundo que é de direita, de certa forma, tem uma dívida com o Olavo de Carvalho durante muito tempo. O Olavo de Carvalho enfrentou sozinho, praticamente sozinho, toda a esquerda, assim, numa época em que a esquerda era absolutamente hegemônica. Então, eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento. Isso é uma coisa. Mas eu tenho me movimentado nas redes sociais no sentido de... não de ser aquele tipo de que o pessoal fala de isentão, não gosto nem desses termos, mas de tentar apontar
o perigo dessa guerra interna. Eu não quero, direita. não quero ser isentão, mas eu quero te dizer que o teu tempo está acabando. Tá acabando. Eu vou terminar. Então, assim, a ideia dos liberais e conservadores é o seguinte: eu sei que existem as divergências, elas devem ser tratadas internamente e de uma maneira meio diplomática. Por quê? Porque se a gente se autodestruir, então o que nos espera na próxima eleição presidencial pode ser uma coisa muito pior. Entende? Então, eu acho que tem que superar essas tretas com o Olavo, tem que superar esses problemas internos entre liberais e conservadores. Tem muito liberal que está pegando muito pesado no governo, isso é problemático, porque é o que a gente tem para hoje. Pois é, eu fico perguntando, o que é que o liberal está querendo? Então, é complicado. Então, assim, a minha posição... Eu não sou isso daí? A minha posição é de criticar o governo quando precisa criticar, mas sem tentar desmerecer completamente, porque isso seria um procedimento infrutífero, mas tentar, na medida do possível, manter essa convergência dentro da direita, porque o que a gente está buscando é algo maior. Então, a gente está lutando contra um inimigo muito forte, que ainda não foi totalmente vencido. Então, eu acho que essas brigas internas elas precisam ser sanadas e a minha ideia é essa, liberais e conservadores univos, né? Você é uma guerreira, não é isso? Pelo menos foi o que o Plínio achou que você era. Queria que fosse uma guerra contra a Venezuela. Você bateu forte no Plínio. É um colega meu, jornalista, eu quero ser solidário a ele, tá? Eu acho que não podia bater daquela forma, né? Se quiser bater, bata em mim, não bata naquele cara não, tá? Porque eu concordo com você. Assim, no fim ele disse, o que você falou assim? Você vai combater alguém da Venezuela? E se disser, não, eu não vou usar nada de armas contra você, você já está perdendo, né? Então tem que fazer como o Trump. Todas as cartas estão na mesa. O Plínio quis aproveitar, você abriu agora as suas cartas, então você se revelou. O Plínio há muito tempo se revela. Eu não queria tratar disso não, porque nosso tempo acabou. Tudo bem. Eu quero deixar um beijo para você. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do pensamento dela, além dessa conversa que a gente teve, eu passaria a noite com você, né, conversando sobre esse tema aqui no programa, porque realmente ela é encantadora. Você vê que ela gosta muito de conversar, de pensar. É uma mulher maravilhosa, umas ideias maravilhosas. E compre o livro. Porque se a gente comprar esse livro, já vai ter outro livro. Então vamos ajudar que o pensamento da Catarina se expanda, porque é uma luz sobre muitas coisas. Ela é vice-presidente do Instituto Nordeste Liberal do Nordeste. Liberal do Nordeste, escreve no Focus Jó, do meu colega jornalista Fábio Campos, né? Então é uma ativista das redes sociais. Aqui acolá ela pega uma família venezuelana no meio da rua e lá para dentro de casa, né? E agora está com essa história de sujar o braço aqui com esse negócio aqui. Muito sucesso, Catarina. Foi muito bom tê-la mais uma vez aqui. E que o seu livro faça muito sucesso, porque ele é merecedor. Amém. E você também. Muito obrigada. Até a próxima.